Bom dia a todos e todas, bem-vindos ao nosso, acho que sexto capítulo já de nossas conversas. Hoje vamos ver um tema fundamental no trato, na arte de musicalizar imagens, que é a época. Em toda a imagem que nós vemos, que nos é transmitida, seja um quadro, um desenho animado, um filme, o que for, nós podemos identificar um espaço, um lugar geográfico, uma área do planeta ou fora do planeta e uma época. O que nós vamos focalizar hoje na época, como nós identificamos e como podemos transformar isso com a música. Veja bem, por exemplo, um retrato. Se nós vemos um retrato estático, não um filme, simplesmente um retrato de uma pessoa, nós podemos até decifrar, ter uma comunicação ali de que época é o retrato, ou mais ou menos, pode ser até pelo olhar da pessoa retratada, o gestual, pode ser o corte de cabelo, pode ser a roupa que está usando, a maquiagem, pode ser os móveis que estão atrás, a assinatura que está na parte de baixo, às vezes, do retrato. Tudo te dá uma ideia de época. Com a música, temos todos esses recursos, porque é uma arte visual que estamos musicalizando, mas temos outros recursos também. Vocês já devem estar cansados de ver num filme que se escuta um programa de rádio, ou está tocando música no rádio do carro, ou em casa, na cozinha, ou na rua. Isso já te dá uma ideia, já te coloca numa época, pelo menos numa década, você compreende em que lugar estamos. Nós teríamos um problema se o rádio ainda não existisse. Se nós vamos para início do século XX ou século XIX, já não poderíamos usar o recurso epocal, digamos, de colocar um rádio para te colocar em que década está transcorrendo o filme, ou o retrato, ou a coreografia. Já perdemos esse elemento, mas tem outros. Um deles, por incrível que pareça, é o piano. Porque temos uma época da história que não temos rádio, não podemos aproveitar o rádio, mas podemos aproveitar e especular com o piano. Porque antes que existisse o rádio, já tínhamos o piano. Se nós colocamos um piano mínimo que seja 4 notas, e estamos vendo que é um filme de época, que não tem carros, etc., já podemos nos situar que estamos pelo menos no século XIX. Porque no século XVII não existia o piano. Então o piano seria nossa ferramenta, como existiu o rádio, para mostrar em que época estamos. Antes do piano, do 1600, 1700 para trás, também não temos piano. Então precisamos de outros recursos, que não vai ser o rádio, que não vai ser o piano. Aí só temos cordas. E se vamos mais para trás, temos algum instrumento de sopro ou percussão, que mais ou menos vai nos identificar em que época transcorre ou a imagem ou o filme. Eu falo tudo isso porque vejo muitos filmes. Às vezes a gente perde o roteiro, a atuação, ou a belíssima pintura que foi feita, porque uma música nos transtornou, nos tirou de lugar. Eu não posso ver uma paisagem parada num quadro e como fundo, às vezes escuto um baixo com a bateria, um baixo elétrico com a bateria. Então isso já me leva a 1940 para aqui, subliminalmente, lógico. Eu não estou vendo um quadro e analiso isso em 1940. Mas se tem um baixo e uma bateria, o baixo e a bateria como instrumentos, como sócios, só se encontraram de 1930, 40 para aqui, depois da crise econômica de Ocidente. Antes não se encontraram o baixo, menos o baixo elétrico e a bateria. Então eles já determinam uma época.
se passa a mesma coisa com o sintetizador. Às vezes, por falta de recursos, o que for, vai ser um filme que é de época, então eu não estou aproveitando o piano porque é do 1600, e não estou aproveitando, óbvio, o rádio. Escuto uma imitação de cordas num sintetizador. Então, subliminalmente, mesmo que o público não esteja ciente disso, não está ouvindo cordas, está ouvindo uma coisa muito plástica, muito fake, imitando cordas. Aí a atuação do ator, a performance do ator diminui uns 60%, porque ele está tentando dizer alguma época numa linguagem, num gesto, num estilo que se utilizava numa época, sendo que o som que você está percebendo como público não é dessa época. Então entra uma contradição que o filme, você não sabe por que não gostou, ou não entendeu, ou não fechou, ou desligou a televisão antes, porque não se encontraram época e imagem. Nós temos a música, é subliminal nas imagens. O público, nós todos como público, estamos preparados para a arte visual. Vamos sentar e vamos ver uma coreografia, vamos ver um quadro, um comercial de cartão de créditos, um filme e que for. Estamos preparados para isso, para as cores, para as formas, para o movimento, para a linguagem, para o que se diz, mas não tanto, muito menos para a música ou som. O som é subliminal. O som tem essa vantagem, que está escondido nas sombras. Tem a vantagem de chegar em você de maneira muito escondida, muito escura e determinar tuas necessidades, teu pensamento. Um exemplo que nós hoje, nos dias de hoje, contemporâneos, podemos apreciar na série que já acabou, Game of Thrones. Vocês podem ver que mais ou menos a situação de época é alguma coisa medieval. Óbvio que é tudo na imaginação, mas pelas roupas, pelos tipos de guerreiros, armas, etc., intercâmbio comercial, etc., a gente se situa mais ou menos numa situação de época medieval. E os instrumentos são bem coerentes. Os instrumentos são bem coerentes com a época. Até que tem um só momento do seriado inteiro, que aparece um piano, que vem do nada. Então eu estou vendo o seriado, a música me colocou perfeitamente em época e escuto um piano. Um piano chegou a finais no século passado, séculos XVIII, XIX. Por que está fazendo no medievo um piano? Mas justamente, não foi erro, não foi uma despreocupação do compositor. Justamente ali estão sublinhando, estão chamando a atenção. Quando aparece a rainha, não a rainha que anda nos dragões, senão a outra rainha, Loura, Mã do Sul, que morre no final do seriado. Quando ela aparece, sempre aparece um piano, ou seja, coloca ela em outro plano. Eles conseguem subliminarmente, com a música, colocar esta rainha em um outro plano. Por quê? Escondida, a música te tira do medieval e nos coloca numa época muito mais parecida à nossa. Te coloca de igual a igual com a rainha. Parece que não é desse tempo. Tudo isso é manipulado com a música. Quando no início da nossa conversa eu dizia, se você escuta o rádio no carro do moço ou da mocinha do filme, escuta o rádio, você sabe, esses anos 60, os Beatles estão começando, então já me colocou no ano 60. Eu, compositor da música, posso criar uma música que ajude a me colocar nos anos 60. Por exemplo, o baixo com a bateria. Ou não. Isso depende de onde eu quero colocar
o auditor, o público, se eu quero que se coloque nessa época ou se coloque na minha época. Se eu faço uma música coerente com o programa de rádio que está tocando dos anos 60, eu faço uma música com baixo e bateria e os intervalos da época, eu vou ser coerente com a época. A visão é de alguém que está nessa época. Mas se eu, num filme que tem música dos anos 60, faço uma música contemporânea, com estilo e intervalos atuais, eu estou criando dois planos. O plano dos anos 60 e o plano desde onde eu estou assistindo o filme. Cria uma diferença, uma distância. Então eu estou vendo de alguma maneira como recordação, como lembrança, que um tempo já passou. Como é que eu faço isso? Com a música. Eu colocando uma música contemporânea, contrasto com a música que está rolando no tempo real do filme. Claro que é muito fácil falar e nós ainda não temos todas as ferramentas para criar esses entornos de época. Nós vamos conseguir. Não só com os intervalos, muitas ainda a gente nem terminou de explicar todos, ainda falta a parte de geográfica, falta a parte de harmonia, dos instrumentos que nós vamos utilizar, a parte psicológica, tem muitos elementos. O que seria muito interessante, como vamos chamar de dever de casa, seria bom que vocês, com essa perspectiva que já temos de 5 ou 6 conversas, agora liguem a televisão e assistam filmes, todos os que vocês puderem, e tentem aplicar essas pequenas dicas. Descobrir, tira o som, tenta descobrir de que época é esse filme. Só pelo visual. Depois você aumenta o som e vê se a música te confirma o que você tinha visto ou não. Vai para outro lugar. Igual com um quadro. Veja um retrato. Abre um livro e vê um retrato. Não lê nada. Tenta descobrir qual é a época. O que você faria para sublinhar qual é a época? O que você faria? Colocaria um piano? Você deixaria em silêncio? Outro tema que vai ser para outra conversa nossa, o silêncio, os contrastes. Vamos com calma, sei que o tempo é pouco, mas a gente vai aos pouquinhos colocando ferramentas. Conselho, vejam muitos filmes, muito desenho animado, muitos quadros, imagem, tentem tirar o som e vocês imaginem que som iria com isso. Depois vejam quanta distância tem entre o que vocês imaginam e o que está rolando aí. Vejam se realmente a música te convence, ou está muito atrás do que vocês esperavam. Tá bom? Bom, eu espero vocês no já 7º capítulo das nossas conversas.